Graça e paz, irmãos. Para a nossa meditação nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repetindo o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Assentados mesmo, cabeças curvadas, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós lemos a Tua palavra e cremos, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo, que irá falar conosco nesta noite. Abrimos nossos corações a Ti, Senhor, e suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Que o Senhor marque em nossos corações a Tua palavra e que ela venha, Senhor, impactar as nossas vidas, os nossos corações e transformar as nossas vidas, produzindo frutos para a vida eterna. Por amor do Teu nome e para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Na vida natural, todos nós somos estimulados a crescer, a desenvolver metas, alvos e objetivos na vida. Também na vida espiritual ou na vida cristã, a palavra de Deus nos incentiva ao crescimento. Não nos conformamos conosco mesmo. Já temos um bom tempo de caminhada na vida cristã e de quando em quando nós falhamos, nós erramos. E como disse a irmã na oração, nas palavras de Paulo, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, não consigo. E às vezes o mal que eu não quero fazer, às vezes é isso que eu estou fazendo. E isso tem sido uma repetição de muitos dos irmãos, de muitos dos cristãos. Mas, amados, a palavra de Deus vai trabalhar em nós nessa noite e vai nos incentivar a nós não nos acomodarmos, não nos conformarmos com a vida em que estamos vivendo, mas a buscarmos o crescimento na graça, no conhecimento e na maturidade de Cristo Jesus. Nós temos que ter como alvo Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Então, o alvo para todos nós, para mim, para você, para cada um dos cristãos que vive na face da terra, não é olharmos para A, B, C ou D, mas é olharmos para Jesus. Ele é o exemplo para todos nós, para que possamos, apesar de passarmos por provas, por lutas, por altos e baixos, mas aprendermos com Jesus, na obediência, o nosso crescimento espiritual, e estarmos sempre buscando a maturidade de Cristo Jesus para as nossas vidas. Nós vamos ilustrar. Quando nós visitamos, às vezes, um ambiente, seja público ou privado, que está em reformas, às vezes derrubando uma parede, mexendo em outra, uma coisa ou outra, às vezes nós olhamos e, a princípio, em primeiro momento, nós ficamos impactados assim com uma impressão má daquele ambiente. Mas às vezes nós nos deparamos com uma plaquinha: desculpe-nos o transtorno, estamos em obras para melhor servi-los no amanhã. Aí, quando nós vemos aquela plaquinha, entendemos. Aí nós ligamos dentro de nós alguma coisa que se chama paciência, e aí nós ligamos também outra coisa, a esperança. E daí nós, tudo bem, tá? Tudo em paz. Nós não vamos ficar reparando nos desarranjos ou, enfim, nos transtornos que porventura possa causar naquele ambiente, na esperança de que
mais para frente, quando voltarmos ali, tudo esteja melhor do que nós encontramos naquele momento. Eu pastoreei a igreja de EPI de alumínio por alguns anos, e foi um tempo em que eles estavam trabalhando na duplicação de uma das pistas, e de repente havia aquelas placas ali em obras, e alguém sinalizando para diminuir a velocidade, que havia gente trabalhando na pista. Então a gente logo entendia, tudo bem, eles estão em obra, estão trabalhando, tá? Então vamos ter paciência, vamos aguardar que depois de algum tempo, isso aqui vai ficar melhor. Nós vamos poder passar aqui depois em uma velocidade mais alta e vamos ganhar tempo. Então, por enquanto, é paciência, esperança e perseverança. Amados, na vida também é assim, sabe? Isso é apenas para ilustrar. E eu quero chamar a atenção de todos que, para a gente entender melhor, eu quero que cada um entenda que, de repente, no plano espiritual, que cada um entenda que nós temos pendurado no nosso pescoço uma plaquinha escrito assim, em obras. Às vezes a nossa vida ou a vida de alguém está um transtorno, e nós não temos que olhar aquilo que está desarranjado e aquilo que às vezes nós não concordamos e querer ficar apontando falhas e defeitos nas pessoas. Mas lembre que quando nós chegamos em algum ambiente que está escrito em obras, a gente tem que ter paciência e entender. Quanto mais as pessoas que são edifícios de Deus, que estão sendo trabalhados, né? E nós vimos no texto aqui que eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Até quando, irmãos? Até o dia de Cristo Jesus. Então lembre-se, quando você aponta o dedo para alguém para querer falar de uma falha dessa pessoa, no plano espiritual, você se esquece ou não percebe que existe 3 dedos apontando para você, que se você está querendo apontar o defeito de alguém, você está errando 3 vezes mais do que ele, porque quando você vê alguém numa falha, você precisa orar, precisa ter paciência, esperança, sabendo que Deus está trabalhando tanto na vida dele ou dela, quanto na sua também. Então, procure aflorar em você, deixar o Espírito desenvolver em você os frutos do Espírito, que é o amor, que é a bondade, a paciência, a fidelidade, a mansidão, a temperança, entendeu? O domínio próprio. Então, o alvo de Deus em nossa vida é estar trabalhando dia a dia, até que nós estejamos com uma vida plena, vida abundante, que Jesus prometeu para nós, lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como que é essa vida em abundância? É exatamente quando nós estamos dando os frutos do Espírito, aflorando os frutos. Quando a nossa vida, ela passa a refletir a glória de Deus, e as pessoas começam a ver Deus em nós, a glorificar a Deus pelas nossas obras, pelas nossas ações. Então, irmãos, vamos ter paciência uns com os outros, não vamos murmurar, não vamos nos ressentir uns com os outros, não vamos guardar mágoa no coração, que isso não ajuda em nada, isso só prejudica a nós mesmos. Quando nós sentirmos que alguém falhou conosco, alguém pisou na bola, como diz aí fora, é melhor que a gente coloque o problema nas mãos de Deus e comece a interceder por essa pessoa, para que ela possa ter a consciência despertada por Deus, pelo Espírito Santo, para que ela reconheça o seu erro, e de repente, como fruto da nossa oração, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa, na sua consciência, e vai fazer com que ela caia em si e reconheça o seu erro, e ela venha, muitas vezes, se desculpar conosco. Mas é preciso que você ore, mas ore com sinceridade, com devoção, com o coração quebrantado, o espírito contrito, com sinceridade, não querendo o mal de ninguém, não querendo que Deus venha derramar fogo do céu para matar ninguém, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus trabalhe tanto na vida nossa como na vida dela, e que
tanto nós como ela possamos estar crescendo na graça, no conhecimento e na maturidade de Cristo, tudo visando a glória do nome do Senhor. Lá em Isaías 6, capítulo 6, verso 3, diz assim, que a glória do Senhor está em toda a terra. E uma das coisas que o cristão ele anseia é ver a glória de Deus. Mas a palavra de Deus já está dizendo para você que a glória do Senhor está em toda a terra. Então, desde quando você se levanta de manhã, saia lá fora, dê uma olhada. Se o sol já está refletindo sobre a terra, isso é um reflexo da glória de Deus, que vem sobre nós, para nos aquecer, para exemplificar, para mostrar que Deus tem um carinho especial por cada um de nós. Ele nos ama, o coração dele se aquece só de olhar para nós. Então, quando você olha um jardim florido, as plantas florescendo, os frutos, enfim, quantas paisagens bonitas que a gente vê na natureza, tudo é manifestação da glória de Deus. Deus está trabalhando em tudo, amados. A gente vê, às vezes, no hospital, um plantão, todo mundo trabalhando, correndo de um lado para o outro, mas tudo é a mão de Deus trabalhando através dos médicos, dos enfermeiros, de todo o pessoal que ali está, para, de alguma forma, estar recuperando vidas, salvando vidas. E nós somos chamados também, como igreja, como corpo de Cristo, a estarmos como soldados, como um corpo de pessoas que trabalham, uma zona rural, uma estrada assim, que ia para um sítio, e de repente estava ali numa curva, duas pedras enormes, e um deles disse ao seu amigo, olha, tem um anjo ali, e o outro ficou olhando, procurando, onde é que está esse anjo? Não estou vendo anjo nenhum. Não, tem um anjo ali. E ele olhava e, olha, não estou vendo nada de anjo. Falou, tá bom, não tem problema, depois um dia eu te mostro. E passaram-se os dias, semanas e meses, talvez um ano, e um dia, aquele amigo que viu o anjo ligou para o seu amigo e disse, olha, você lembra quando eu disse para você na estrada lá, que eu estava vendo um anjo? E ele disse, lembro, mas não tinha anjo nenhum não. Falou, o anjo está aqui em casa, vem aqui vê-lo. Verdade. E aquele seu amigo saiu correndo, pegou o carro e foi até a casa do seu amigo, e quando chegou lá, disse, me mostra, você que fez? Sim, eu que fiz. Mas que beleza, nossa, que maravilha, que coisa bonita, muito lindo, parabéns. Então, amados, é apenas uma ilustração também para mostrar que muitas vezes, onde nós não vemos nada de valor, nada de importante, mas se nós orarmos e pedirmos que Deus nos ajude a abrir os nossos olhos, para que possamos olhar com os olhos de Cristo, nós podemos contemplar também muitos anjos por aí, muitas coisas que ainda Deus está trabalhando, mas já podemos de alguma maneira distinguir que Deus está transformando esta pessoa. E no dia a dia, com o passar do tempo, nós vamos vendo a transformação que Deus realizou, seja na nossa vida, na vida de alguém da nossa família, da nossa casa, ou enfim, da nossa convivência, seja na igreja, no trabalho, na nossa vizinhança. Basta nós orarmos e pedir, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas que o Senhor está fazendo, e Deus irá mostrar para nós tudo o que Ele faz, trabalhando com as suas mãos, no nosso temperamento, no nosso emocional, enfim, no nosso caráter. Quantos de nós já podemos sentir o quanto Deus já trabalhou, o quanto Deus já fez em nós, mas podemos ter esperança de que ainda muito mais ainda Ele irá fazer, e temos que manter essa viva chama, esperança em nossos corações, sabendo que até o dia que o Senhor vier, ou até o dia em que Ele nos chamar, nós estaremos lá na glória, não como uma pedra, mas como um anjo, mas não como um anjo de pedra, mas como um anjo vivo, o Senhor nos colocando na sua glória, para contemplá-lo com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Imagina você estar diante de Cristo, vendo o rosto do Senhor, imagina vendo a face de Deus, vendo os anjos, vendo as maravilhas que Deus tem preparado para nós.
Que coisa maravilhosa! Então, irmãos, é questão de tempo, de ter paciência, de saber esperar e saber que Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E no tempo certo, Ele mostrará a cada um de nós aquilo que Ele tem preparado para que parece que sorri para nós, ou parece que olha para nós com alegria na natureza. Eu estive lá na Foz do Iguaçu vendo aquelas belezas, aquelas cachoeiras, aquelas coisas que Deus fez, e a gente olha assim, poxa vida, os céus manifestam a glória, o firmamento anuncia as obras de Deus e os céus anunciam as obras das suas mãos. Então, amados, nós, na medida que nós caminhamos, que viajamos, que passeamos, nós estamos sempre vendo a mão de Deus trabalhando na natureza, trabalhando na história, na vida das pessoas. Mas vamos em frente, vamos ver ainda um outro texto que nos incentiva ao crescimento espiritual, ainda em Filipenses, capítulo 2, no versículo 12, a parte B, ele diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha aí, ninguém é feito assim pronto, acabado, mas todos nós somos colocados aqui para que possamos estar crescendo dia a dia na graça, no conhecimento e na maturidade de Cristo Jesus. E nós, lá em 1 Coríntios 3,9 diz que de Deus nós somos cooperadores. Então nós temos que cooperar com Deus no sentido do crescimento espiritual, tanto da nossa própria vida como na vida de outros, a começar daqueles que convivem conosco. Então Deus quer trabalhar na vida daqueles que convivem conosco através de nós, que a gente esteja se colocando nas mãos de Deus, para que Deus continue trabalhando na nossa vida e na vida das pessoas que estão no nosso relacionamento, através do nosso desejo de estar buscando mais e mais o crescimento e a maturidade para a nossa vida espiritual. Então não esqueça, Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma palavra muito importante na Bíblia é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós aprendemos isso com Salomão. Então, se nós mostrarmos a Deus que estamos vivendo uma vida de temor e tremor, não é medo, mas temor é respeito, é apego, é amor a Deus. Isso é temor. Então, nessa caminhada, nesse desenvolvimento do temor e tremor diante de Deus, procurando desenvolver os dons que Deus tem nos dado, aquilo que Deus já colocou em nosso coração, o conhecimento da sua palavra, refletindo, meditando, colocando em prática, em obediência. Então, dessa maneira, nós estamos em espírito de obediência e fazendo exatamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. E se voltarmos um pouquinho antes, no versículo 5, nós vamos ter aqui o exemplo de Cristo na sua humilhação. Então, quando a gente fala de uma pessoa humilde, não quer dizer a pessoa ser pobre ou paupérrima, não ter condições materiais. Não. Humilde é uma virtude, a humildade é uma virtude que todo cristão deve buscar e deve apresentar, pois Cristo realmente viveu na humildade e até na humilhação. E aqui no versículo 5 em diante ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E na prática, como é que acontece isso? Aí ele coloca na sequência: fazendo tudo sem murmuração, sem contendas, para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, olha, amados, você se alimentando da palavra dia a dia, ela vai falando com você, ela vai te ensinando como você alcançar o crescimento espiritual, como você pode alcançar a maturidade de Cristo Jesus. É vivendo como Ele viveu, procurando imitar o seu exemplo, em todos os sentidos, tá? E ainda na sequência, nós vamos ver no capítulo 3 de Filipenses ainda, do versículo 12 até o versículo 14, para fechar as ideias, na maneira prática, como é que nós devemos agir no dia a dia, para estarmos crescendo na graça, no conhecimento e na maturidade de Cristo. Então, por mais que a gente já esteja alcançado algum grau, quem sabe em comparação a outros, mas nós temos que dizer como Paulo disse: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Nenhum de nós atingimos a perfeição ainda, irmãos. Só quando estivermos lá no céu é que nós seremos perfeitos. Mas no momento, não queira encontrar uma pessoa perfeita, que você não vai encontrar, tá? Porque no dia que ela falhar, você vai se decepcionar com ela e quem sabe você vai querer se afastar da amizade com ela. Não é assim. Todos nós podemos falhar a qualquer momento. Nós precisamos estar prontos para estendermos a mão àquele que tropeçar e cair, entendeu? O justo poderá cair até 7 vezes, mas Deus o levanta, Deus o restaura. Paulo diz aqui: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso vale para nós também, vale como se o Senhor estivesse dizendo a mim e a você: prossiga, prossiga, Isaías, prossiga, irmão, para conquistar aquilo para o qual vocês também foram conquistados por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então, Paulo falando da sua experiência particular, eu espero que essa experiência dele seja a experiência minha, sua, de cada um de nós. O que é que nós devemos fazer na prática para que realmente a palavra de Deus possa ter efeito em nós e produzir em nós crescimento espiritual? É isso, olha, esqueça das coisas que para trás ficaram, tá? Não fique remoendo na sua cabeça, no seu coração, as coisas que não deram certo, algum amigo falou mal de você, alguma coisa, algum prejuízo, alguma crítica. Não fique pensando nisso. Esqueça de tudo aquilo que de alguma forma não acrescentou nada na tua vida. Se você tiver que olhar para trás, que você faça no sofrimento, às vezes é nas provas que Deus trabalha em nós. Então, se você tiver que olhar para trás, busque aquelas experiências que marcaram na sua vida, que possam te trazer esperança, mas não fique olhando para trás para ver coisas que te machucaram, para você querer lembrar, aquela pessoa, aquela outra, porque eu fui injustiçado aqui e ali. Não, de maneira nenhuma, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então essa palavra é para mim, é para você. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui está o fechamento das ideias de Paulo, falando aos filipenses,
mas falando também a cada coração aqui presente, tá? Lembrando que Deus continua trabalhando em nossas vidas, no dia a dia, o Senhor está conosco. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, Ele os enviou e disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa promessa vale para os discípulos lá atrás, 2000 anos atrás, mas vale para mim, vale para você, vale para cada um de nós, vale para cada cristão que aceitou Jesus no seu coração e está procurando servi-lo, tá? Eis que eu estou convosco todos os dias. Um dos verbos que mais é repetido na Bíblia é não temas. Então, justamente porque nós somos muito emotivos e ficamos muitas vezes cheios de emoções, às vezes negativas, às vezes a ansiedade toma conta do nosso coração. Mas por isso que muitas vezes se repete na palavra de Deus o verbo: não temas, porque eu estou contigo, não temas que eu te ajudo, entendeu? Então guarde isso no teu coração, guarde isso, tá? O Senhor está trabalhando em nossas vidas, Ele nos incentiva a buscarmos, a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. E concluindo, Ele fala para que nós prossigamos em busca do alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus possa estar abrindo a nossa visão espiritual dia a dia, para que possamos contemplar novos céus e nova terra, porque as coisas já começam a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, a partir do momento que nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós somos habitantes de um novo céu, de uma nova terra. O mundo precisa estar cada vez melhor, a partir do momento de alguém que está aceitando Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, o mundo se tornou melhor. Então Deus espera trabalhar no mundo, através de mim, através de você, através de cada um de nós. Então vamos fazer com que as pessoas possam ainda ter esperança de um mundo melhor, porque Jesus está em mim, está em você, está em cada um de nós, e Ele continua a trabalhar, a operar maravilhas. Deus quer transformar esse mundo, tirar a angústia, tirar o medo, tirar, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira prejudica a nossa paz e a nossa felicidade, e Ele quer encher o nosso coração com os dons do Espírito, com a paz do Espírito, com os frutos do Espírito, que o mundo possa olhar para nós e ver aquilo que Deus programou, projetou para a vida de cada um de nós, uma vida de amor, um amor transbordante, um amor contagiante, vivendo com paciência, com perseverança, com temperança, com bondade, com longanimidade, enfim, procurando de alguma maneira ajudarmos uns aos outros, através da oração, mas através também da prática, estendendo a mão para ajudarmos uns aos outros. Amém? Que Deus nos abençoe.